Salve, salve leitores! Sejam bem-vindos ao canal Ludi Pereira Minhas Leituras. Hoje eu acredito que seja um vídeo muito emocionante. Para mim, pelo menos, é o vídeo mais emocionante do canal. Porque eu vou falar um pouquinho sobre o meu filho. Sim, sobre o Leonardo, meu filhão. E o que aconteceu essa semana também, eu quero falar sobre isso, que tem essa ligação. Porque eu trouxe o nome do meu filho num canal de livros. Mas você vai saber agora. Não preparei um roteiro. É um vídeo totalmente feito de forma sem nenhuma preparação. Só estou abrindo aqui a câmera e falando. E é o que eu vou fazer nesse vídeo. Sem roteiro, só com o coração e o sentimento. Bom, vamos começar. Meu canal tem cerca de 14 anos. Só no ano passado, lá pelo final do ano passado, mais ou menos por outubro, eu não sei bem a data precisamente, eu comecei a falar sobre livros aqui no canal. Meu canal era um canal sobre quadrinhos Disney, que eu colecionava há muitos anos. Colecionava há muito tempo, então abri o canal para falar sobre os quadrinhos. E foi um dos primeiros canais que falavam sobre quadrinhos Disney. Agora existem muitos, mas na época não havia. Não tinha canais especificamente sobre coleções de quadrinhos Disney. Depois disso, eu acabei me desfazendo da coleção, passou o tempo. Eu segui colecionando Calvin Haroldo e colecionando Stephen King. E comprando sempre livros de literatura, livros que eu sempre gostei de ler. Mas os quadrinhos Disney eu fui abandonando aos poucos. Ainda leio, mas não coleciono. Depois disso eu tive a fase da música. Como eu toco violão e ukulele, eu comecei a trazer para o canal vários covers de músicas. Músicas minhas, músicas autorais e também músicas compostas por bandas, por músicos. E aí eu fazia um cover. Tocava a música dos caras. Tanto que tem bastante direitos autorais nessa época aqui no canal. Porque eu fazia as gravações e aparecia ali direitos autorais, mas sem nenhum problema, assim, pro canal, né? Só aparecia a palavra direitos autorais. Mas eu citava o nome da banda, por exemplo, gravava uma música dos Titãs, botava Titãs, música tal, né? Gravava, por exemplo, as músicas em inglês, gravei Paul McCartney, gravei Beatles, gravei... o John... Qual é o nome do cara? O Johnny Cash, que eu gravei uma música dele. Gravei o Cat Stevens. Então eu gravei vários cantores, né? E com o violão e com o ukulele. E depois, finalmente chegou a fase do que eu mais gosto, que é a leitura. Então eu transformei esse canal, Ludi Pereira, em canal Ludi Pereira Minhas Leituras. E aí é que entra o Léo. O Léo entra agora, o meu filhão. Bom, mas antes do Léo entrar propriamente dito no assunto, o caso do Léo. Eu sou divorciado há 14 anos. Quando o Léo tinha 3, eu me separei. Só que a mãezinha dele, e somos maravilhosamente ótimos amigos, ela mora próximo do meu apartamento. Ela mora 5 quarteirões, acredito, aqui de casa, do meu apartamento. E o Léo sempre está por aqui, sempre vem me visitar no final de semana, né? Nós temos o nosso final de semana, a mãe dele tem o final de semana dela com ele, e nós nos damos otimamente bem. Tanto que eu e o meu filho nos damos cada vez melhor, porque não houve um afastamento. Como nós sempre moramos próximos, sempre estivemos juntos, então ele nunca sentiu a carência, a saudade do pai, porque eu sou um pai muito presente, estamos sempre juntos. E aí, quando nos separamos, né, eu segui a minha caminhada, a mãezinha dele seguiu a dela, e ele ficou com a mãezinha dele. Muito bem. Quem conhece muito bem essa história é o meu amigo Fabiano Caldeira, que nesse momento talvez nesse momento não, né? Mas em algum momento ele vai assistir esse vídeo, o Fabiano. E nós somos amigos há muito tempo, nós somos amigos há uns 15, 16 anos aqui na internet. Então, é o meu amigo mais longevo aqui da internet e um dos principais amigos que eu tenho, tanto aqui
na internet como na vida pessoal, né? Embora não nos conheçamos pessoalmente. Isso que é interessante, né? Mas temos uma amizade muito, muito grande, muito estreita. Eu e o Fabiano. E o Fabiano conheceu o Léo quando era pequeno, porque às vezes eu aparecia em algum vídeo no blog e o Léo aparecia, alguma coisa assim. E, inclusive, nesse canal aqui, do meu canal, se você procurar os vídeos antigos, você vai encontrar 5 ou 6 vídeos com o Léo, com 3 aninhos, apresentando as revistas Disney. Depois que você sair desse vídeo, faça isso. Procure, vasculhe o meu canal e você vai encontrar os primeiros vídeos sobre os quadrinhos Disney e você vai encontrar um menininho lá falando sobre quadrinhos também. A língua pleja, ele tinha assim, né? A língua pleja. E aí ele fala sobre o almanaque do Mickey, o almanaque do Tio Patinhas, o almanaque do Pato Dono. Ele fala algumas palavras assim, né? Não percam, galera, está chegando o almanaque do Pato Dono, o almanaque do Mickey. Era muito legal. E ele está no canal, você vai encontrar os primeiros vídeos aqui nesse canal, vídeos sobre os quadrinhos Disney, vídeos eu tocando músicas no violão e no ukulele, e depois os vídeos relacionados a livros. E aí o canal se transformou num livro de literatura mesmo, um canal sobre livros, que é o que eu mais gosto. Bom, agora chegamos no Léo. Essa semana eu fui surpreendido e me emocionei demais ao receber o meu filho sem avisar. Geralmente ele avisa: pai, tô indo aí. Pai, prepara um lanche para mim que eu tô chegando. Então ele me avisa antes, ele manda um WhatsApp para mim. Porque como ele mora muito próximo, ele vem caminhando. Às vezes ele vem com o cachorrinho dele, às vezes ele vem sozinho. Ele está com 17 anos agora. É esse garotão aqui, ó. Esse garotão lindão aqui, ó. Esse é o Léo. Enquanto eu vou falando, eu vou trazer algumas fotos mais antigas dele e essas fotos mais novas também. Aí o Léo me surpreendeu, ele chegou aqui em casa. Ele tem o tag para entrar, ele tem as chaves do meu apartamento para entrar, e ele entrou, mas ele não abriu a porta, ele tocou a campainha. Geralmente ele abre a porta e entra. Só que ele tocou a campainha. E eu não sabia quem era, fui atender, né? Perguntei quem é. Não respondeu. Aí abri a porta, ele me abraçou. Me abraçou e me entregou isso aqui. Me entregou isso. Diz: pai, pega aí. Pega aí que te mandaram, né? Me entregou esse pacote. Eu não sabia o que era, né? Porque não é meu aniversário. Ele disse: pai, eu nunca te dei presente do Dia dos Pais. Às vezes ele me dava alguma coisa. Nesse ano ele me deu, sim. Ele me deu uma torta. Ele me deu uma torta, chegou com um bolo pra mim e a gente comeu juntos, né? Ele comeu mais do que eu. Ele é gulosão, comeu mais do que eu. O Léo tá com 1,78 m e eu tenho 1,82 m. Ele tá chegando na minha altura. E o pediatra, quando ele nasceu, fez as medições e disse: esse cara vai chegar a quase 2 metros de altura. Que a tua mulher é alta, tem 1,79 m e tu tem 1,82 m. Ele vai ser alto. E realmente já tá chegando na minha altura com 17 anos. Tá com 1,78 m mais ou menos. O Léo chegou com esse pacote e disse que nunca havia me dado um presente do Dia dos Pais. Mas ele já tinha dado, sim. Já me deu outras coisas, outros presentes. Meia, cueca, camiseta. Livros também me deu. Mas aí, o que eu recebi dele foi... E agora que eu vou mostrar. E agora que entra a parte dos livros. Por quê? Porque eu recebi dele um presentão. Tem um barulhão aqui do papel, né? O papel ainda está aqui, ó. Claro que eu coloquei os livros no papel de novo para trazer, para ilustrar para o nosso vídeo. O vídeo está praticamente sem cortes, ó. Eu estou falando sem nenhum corte. Ele chegou com isso aqui, ó. 3 livros maravilhosos. O que ele fez para chegar nesses livros? Ele começou a vasculhar a minha vida literária. Quando ele vinha aqui, nós ficávamos assistindo as séries que ele gosta. Porque o Léo, antes de eu falar isso aqui, eu preciso botar esse parênteses. O Léo é um cara extremamente inteligente. Eu fico no chinelo perto dele. Eu me sinto pequenininho perto dele na inteligência que esse cara tem. Com 17 anos. Ele está quase no final do ensino médio. Acho que é o último ano que ele está. Ou tem mais um ano. Acredito que tem mais um. Falta um ano para terminar o ensino médio. E o cara é muito inteligente. O cara aprendeu inglês sozinho, só nos games.
só jogando games, que ele adora e coleciona games, só jogando games, ele aprendeu a falar fluentemente em inglês. E ele tem um amigo do Canadá que eles jogam juntos online e eles conversam. Quando ele está aqui eu só vejo ele falando inglês. Eu não manjo muito e eu deixo ele fazendo as coisas dele aqui no quarto dele. E ele aprendeu sozinho. E os canais que ele gosta são canais de história. É o Nerdologia, um dos canais que ele gosta, eu assisto com ele. Então a gente fica assistindo coisas sobre história, ele gosta muito de saber sobre geografia, sobre as capitais do mundo, sobre os hinos de cada país, que ele sabe muitos já, vários ele conhece, sobre os idiomas, sobre as capitais, sobre a política de cada país. Então ele tem essa coisa de conhecimento, que ele quer conhecer muito sobre o mundo. E muito sobre a Segunda Guerra Mundial. Inclusive ele coleciona soldados das guerras, da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Ele coleciona também jogos de videogame. Ele tem essa mania do colecionismo que nem eu tenho, né? Ele pegou meio de mim isso. Bom, e o Léo andava me sondando cada vez que ele vinha aqui em casa. E aí aconteceu que ele perguntou: pai, como é que estão as tuas leituras? O que tu está lendo, paizão? E eu dizia para ele: filho, eu estou lendo agora, estou finalizando um livro de contos do Stephen King para fazer um vídeo no canal. Eu estou lendo eu estava lendo Bukowski. Eu estou lendo Bukowski, que eu também vou fazer um vídeo. Aí eu contava um pouco para ele dos autores, né? E ele ficava ouvindo, mas ele queria me sondar. Ele disse: pai, tu tem alguma coisa que tu queira ler, assim, que tu queira muito ler e tu não teve acesso ainda? Eu digo: filho, eu quero ler, e já li há muito tempo atrás, O Deserto dos Tátaros, do Dino Buzzati. Esse cara eu quero reler. Aí eu não sabia que ele estava cuidando isso. E ele anotou, né? Eu quero pegar o novo livro do King, que é o Colorado Kid, que saiu agora. O livro foi lançado em 2005. O Garoto do Colorado. O livro foi lançado em 2005, mas foi publicado aqui agora só em 2025, aqui no Brasil. O Dino Buzzati, Deserto dos Tátaros, e também o Charles Dickens, que eu gosto muito, que eu já tenho alguns livros do Dickens em casa, né? O Grandes Esperanças, tem o Grandes Esperanças do Círculo do Livro, em capa dura, ó. Círculo do Livro, peraí. Deixa eu agora pegar certinho. Círculo do Livro, ó. Capa dura. Tenho esse aqui da Editora Abril, As Aventuras do Sr. Pickwick. E tenho vários e vários livros do Charles Dickens no meu Kindle. E aí, chegou a surpresa, ó. Chegou o que eu queria tanto ler, porque ele perguntou se tinha algum do Charles Dickens que realmente eu queria saborear. Ele falou assim: qual, pai, que tu quer realmente saborear do Dickens, já que tu gosta tanto do Dickens? Aí eu falei para ele: filho, eu tenho muita vontade não de ler no Kindle, mas de ler o físico, o tijolão do David Copperfield, que é o amado do Dickens. Esse é o filho amado do Dickens. É o favorito dele, do Charles Dickens. Esse livrão aqui. Aí, ele chegou com esse pacotão e disse: pai, isso aqui é para ti pelos Dias dos Pais atrasado. Eu digo: filho, mas a gente comeu um bolo, uma torta gostosíssima no Dia dos Pais. Não, pai, mas esse é pelos outros Dias dos Pais anteriores que eu não te dei nada. Eu fiz a mãe abrir a mão e eu comprei, mas quem pagou foi ela. Ele falou: ó, pai, quem pagou foi ela. Eu só comprei, escolhi e digo: mãe, paga aí que eu quero dar pro pai. Como nós temos uma relação ótima, eu e a mãezinha dele, ela é uma querida, uma pessoa maravilhosa. E os pais dela também são pessoas assim, sem palavras. Eu amo eles de verdade, os pais dela. E ela é uma pessoa maravilhosa também, maravilhosa. A gente, eu acho que se deu mais de forma total e absoluta como amigos.
eu acho que a gente não se dava tão bem como mulher, homem e mulher, esposa e marido, mas como amigos a gente é de uma gentileza, de um cuidado um com o outro que é incrível. É incrível isso, sabe? Então quando ela teve que abrir a mão para esses livros, ela estava feliz, de dá pro teu paizinho, então ele vai gostar muito, sabe que ele adora ler, né? E aí ele chegou com esses livros para mim. Esses livros maravilhosos aqui. Que é o Deserto dos Tártaros. Até vou ler um pouquinho para vocês do que se trata. Esse vídeo está sem corte nenhum. Vou fazer um vídeo diferente. É o Dino Buzzati, né? Deserto dos Tártaros. Não é sobre a vida militar que fala o livro, mas sobre a vida de todos nós. Fala da vida como uma aposta na imobilidade. Se não fizermos nada além de aceitar as coisas como são, um dia algo virá para redimir o nosso pobre cotidiano. Algo notável e brilhante, que a vida nos reserva mais para frente. Embora escrito 80 anos atrás, o livro parece endereçar-se diretamente ao século XXI e nos atinge profundamente. Isso aqui é do prefácio do Ugo Giorgetti. Deserto dos Tártaros. É um livro para a vida. Esse livro eu li muito jovem e eu acho que eu não captei a mensagem. E eu quero reler agora com calma. Não comecei a leitura dele ainda porque eu queria primeiro fazer esse vídeo. O Garoto do Colorado. Eles serão capazes de desvendar o segredo de um homem morto? Quando você elimina o impossível, o que resta, por mais improvável que seja, deve ser a resposta. Abril de 1980. Em uma ilha na costa do Maine, as histórias do Stephen King sempre se passam lá na região do Maine, que é a região onde o próprio Stephen King mora, né? Por falar nisso, o Stephen King hoje, no dia que eu gravo esse vídeo, na data de hoje, dia 21 de setembro, o Stephen King está completando 78 aninhos de idade. Nosso queridão Stephen King, cara que eu coleciono há muito tempo, que comecei a pegar o gosto pela leitura com ele. Primeiro foi com a Agatha Christie, depois veio na sequência o King. Ela abriu o espaço e ele tomou conta. Então, abril de 1980, em uma ilha na costa do Maine, um homem morto é encontrado por um casal de estudantes. Agora, anos depois do ocorrido, os jornalistas locais, David e Vince, reconstruem o caso ao lado de Stephanie, estagiária do Weekly Slander, ou Islander, e apuram o que pode ter acontecido com o indivíduo que ficou conhecido como Garoto do Colorado. Contudo, quanto mais eles analisam os desdobramentos e as circunstâncias desconcertantes da morte, menos entendem a conjunção que levou a ela. Foi um crime de caso pensado? Uma fatalidade? Ou há algo mais? Reunindo as teorias dos jornalistas e as de Stephanie, o trio revive cada detalhe da primavera de 1980, articulando possíveis desfechos que envolvem as pontas soltas do incidente. Em O Garoto do Colorado, Stephen King cria uma história que desafia qualquer resposta e tece uma narrativa cujo tema é nada menos que a natureza do próprio mistério. A tradução da querida Regiane Winiarski, que é a tradutora dos últimos anos da obra do King, uma grande tradutora, ótima, excelente tradutora. Porque ela gosta do King, gosta da obra do King, então faz toda a diferença quando o tradutor gosta do autor que ele está traduzindo, né? Agora eu vi que tem uma marquinha aqui. Ah, que coisa. Eu acho que é uma amassadinha aqui, ó. Eu não tinha visto. Eu acho que fui eu que fiz. Ah, não tinha quando eu peguei do Léo isso aqui. Ah, tudo bem. Esse amor pelos livros. Ah, meu Deus. David Copperfield. Queria muito ler esse livro. Muito. O Charles Dickens, ele nasceu em Portsmouth, Inglaterra, em 7 de fevereiro de 1812.
Aos 12 anos, após a prisão do pai, ele começou a trabalhar numa fábrica de graxa para sapatos. O cara passou muito trabalho, cara. Ele recebeu pouca instrução formal, porém de forma autodidata, aprendeu taquigrafia e se tornou repórter do Morning Chronicle, com a incumbência de registrar debates parlamentares. Ele publicou crônicas em diversos periódicos, posteriormente reunidas no livro Sketches by Boss. Entre 1836 e 1837, ele escreveu e publicou em série As Aventuras do Sr. Pickwick, que é esse livro capa preta que eu tenho, que depois virou o livrão, né? Mas foi em série. E muitos outros livros que ele escreveu. Ele acabou falecendo no dia 9 de junho de 1870, deixando inacabado seu último romance, O Mistério de Edwin Drood. Esse livro, David Copperfield, foi publicado originalmente na forma de folhetim entre 1849 e 1850. David Copperfield é o romance mais autobiográfico de Charles Dickens. Mas não só. Nas palavras do grande escritor que inspirou outros gigantes da literatura ocidental, como Tolstói, Kafka, Woolf, Nabokov e Cortázar, este é o seu filho predileto. David Copperfield é o filho predileto do Charles Dickens. Nele, acompanhamos a jornada do herói. Nascido na Inglaterra dos anos 1820, órfão de pai desde o nascimento, David Copperfield pertence à imensa massa de desfavorecidos que a literatura do século XIX pela primeira vez presenteou com o protagonismo. Ele é o protagonista nessa história. Parte fundamental da tradição do grande romance realista, este livro oferece não apenas um retrato acurado do seu tempo, como também um contundente relato sobre a vocação literária. Aqui temos um romance de formação, desde o nascimento do nosso querido David Copperfield, e todas as agruras, todas as situações terríveis que ele passou. Está tudo aqui. São mais de 50 personagens totalmente trabalhados, personagens que você vai odiar, alguns você vai amar, você vai sofrer, vai chorar, vai sorrir, vai se emocionar, porque é a história da vida. David Copperfield. Uma leitura para sempre. E eu pretendo começar. Eu estou aqui bem no finzinho porque eu estou lendo o prefácio. Prefácio à Norton Critical Edition. Eu li esse prefácio para conhecer um pouquinho sobre a obra. Prefácio do Jeremy Buckley. Prefácio à Norton Critical Edition. E é interessante esse prefácio. Eu estou lendo o prefácio e depois quero começar no livro propriamente dito. E o livro começa de uma forma muito, muito louca, né? Porque temos um prefácio da edição de 1867 e o livro mesmo começa assim, ó, capítulo 1. Nasço. Simplesmente isso. Nasço. Aí, se serei o herói de minha própria vida, ou se essa posição será ocupada por alguma outra pessoa, é o que estas páginas devem mostrar. Para começar, minha vida com o começo de minha vida, registro que nasci, conforme me informaram e acreditei, numa sexta-feira, à meia-noite. Notaram que o relógio começou a bater as horas e comecei a chorar simultaneamente. E assim começa o nosso David Copperfield. Um presente que eu ganhei do meu maior presente, do meu maior tesouro, do meu amigo, para sempre, Leonardo, conhecido como Léo. Todo Leonardo é Léo, né? Na verdade. E eu ganhei dele esses 3 livros e eu queria registrar. Isso aqui vai ficar registrado para sempre. Um dia, quando eu não estiver mais aqui, talvez ele veja esse vídeo e lembre disso. E talvez até se emocione
como eu me emocionei quando eu recebi esse livro e como eu estou emocionado agora ao gravar esse vídeo. Porque eu sei que um dia eu não vou estar mais aqui, mas os vídeos postados aqui na rede, se o canal não for cancelado, vão estar aí. E ele poderá ver, poderá mostrar para o seu filho ou filha. E aí ele vai dizer, ó, o pai deu pro vô esses 3 livros. E ele gostou muito, porque ele fez até um vídeo falando dos livros. Então, com esse vídeo totalmente sem roteiro, no improviso total e absoluto, eu me despeço de vocês nesse vídeo. Agradeço pelo carinho da audiência, de vocês estarem comigo até agora, assistindo um vídeo mais pessoal, né? E quero dizer que eu espero que esse canal dure um bom tempo ainda, que eu possa trazer outras leituras, outros livros para vocês. Se você gostou do canal, inscreva-se, deixe o seu like, envie para os seus amigos o canal, envie para quem gosta do David Copperfield, ou quem gosta do Stephen King, ou quem gosta do Dino Buzzati. Ok? Grande abraço para todo mundo aí, e a gente volta no próximo vídeo. Lembrando que agora nós temos um quadro aqui no canal chamado Reino do King. E no Reino do King, esse livro poderá entrar também, hein? Falar dele eu não li ainda, mas logo depois que eu ler, talvez eu faça um pequeno vídeo dentro do Reino do King, nos seus capítulos. Inclusive tem aqui a playlist do Reino do King, tem alguns vídeos lá. E aí eu posso trazer também, para você conhecer, ok? Abração para todo mundo. Eu esperava que esse vídeo fosse muito pequeno, mas eu fui falando, né? Rolou aí quase 28 minutos. Até o próximo vídeo. Beijo, meu filho, te amo muito. Se você estiver vendo no futuro, filho, te amei, te amo e te amarei para sempre, aonde eu estiver. Tchau, filho.